Bom dia, nossas boas-vindas a vocês que se conectam hoje para o quarto dia de atividades da IoT Week Brasil 2023. Eu agradeço muito a presença de todo mundo que nos acompanha hoje ao vivo nesse ciclo de formação tão especial e tão importante para teachers de inglês do Brasil todo. Enquanto eu me apresento, eu gostaria de pedir que confirmem aqui pelo chat que vocês estão me ouvindo bem. Eu sou o Emílio, eu sou gerente de projetos de língua inglesa no British Council aqui no Brasil. E antes de prosseguir, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem de cabelos castanhos, pele branca, olhos castanhos também. Eu tenho barba. Eu estou vestindo uma camisa xadrez com as cores vermelha e azul. E o fundo virtual que coloquei para o nosso evento de hoje é verde, várias tonalidades de verde, com os logos do British Council e da IoT terceira. O British Council, ou o Conselho Britânico no Brasil, é a organização internacional do Reino Unido para a cooperação internacional nas áreas de educação e de cultura. Acreditamos que, para além da língua inglesa como língua franca, a educação equitativa e de qualidade abre portas e oportunidades para jovens no mundo todo. E, nesse sentido, o British Council se preocupa com a educação inclusiva para todo mundo, para todos os jovens. E é por causa disso que hoje tocaremos o tema A Realidade Não Revelada sobre Pessoas LGBTQIA+, nas escolas. Nessa ocasião, a Nico Perfil será a nossa palestrante. A Nico ela é professora de inglês, redatora de materiais e consultora acadêmica na área do ensino de inglês. Ela possui o Cambridge iCELT e está no IoT há mais de 10 anos, trabalhando principalmente com ensino e redação de materiais. Além disso, ela ensinou mais de 15 grupos de cursos de prep para os exames IELTS e Cambridge, incluindo o P2 First e C1 Advanced. Ela costuma falar sobre questões relacionadas à representação, a gênero e à diversidade, para promover equidade social com foco na vida de indivíduos trans. Então, sem mais, eu deixo com vocês a Nico Perfect. Primeiramente, bom dia para todo mundo que está assistindo essa apresentação. Meu nome é Nico, eu sou professora, já trabalho há mais de 10 anos com IoT, tenho muito carinho pelas provas de exames de proficiência, é algo que eu sou apaixonada de fazer. Também trabalho redigindo material didático junto com a Troika e faço também treinamento de professores. E uma das coisas mais importantes sobre mim, enquanto pessoa, é que eu sou uma travesti e sou também drag queen nas minhas horas vagas. Então, a realidade da pessoa LGBT faz parte da minha vida e é algo muito importante sobre quem eu sou e o que eu me proponho a falar dentro da sala de aula. Até porque eu não tenho como fugir dessa realidade. Eu não tenho como não ser eu dentro da sala de aula. E todas essas questões, elas me perpassam, porque fazem parte da minha vida. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha apresentação. Ela é chamada de A Realidade Não Falada, Não Explícita de Pessoas LGBTQIAPN+, dentro da escola. É uma fala que ela tá mais sobre os meus ensaios, sobre as minhas experiências de vida e sobre algumas coisas que eu acho que são extremamente importantes que a gente se questione. Eu não estou aqui para dizer o que ou como vamos trabalhar dentro da sala de aula, mas eu estou aqui sim para fazer a gente se questionar sobre o nosso trabalho e a nossa praxis pedagógica dentro da sala de aula, tá? A primeira coisa que eu trago para vocês é essa bandeira linda e essa sigla maravilhosa, né? Inclusive, essa bandeira que eu estou trazendo aqui, ela é chamada de Progress Pride Flag, então é a bandeira do orgulho progressista.
E por que que nós falamos dela dessa maneira? Porque uma das principais coisas que a gente precisa lembrar enquanto educadores, educadoras, enquanto pessoas trans, pessoas cis, pessoas LGBT, pessoas heterossexual, heteronormativas, cisnormativas, é que existe uma intersecção de questões quando nós falamos da comunidade. E aqui o que a gente tem, que eu acho de extrema importância, é que a gente lembre que quando estamos falando de pessoas LGBT, nós estamos falando, obviamente, da comunidade, mas estamos falando também de pessoas indígenas, pessoas pretas, pessoas asiáticas, pessoas Maori, pessoas que têm outras identidades que se interseccionam dentro da realidade de ser uma pessoa LGBT. Nós também temos pessoas intersexuais representadas nessa nova bandeira e, obviamente, um espaço para que possamos representar as pessoas trans que foram de certa forma, junto com mulheres lésbicas, foram quem incitaram a revolta de Stonewall nos anos 60 e deram início a esse processo que nós vivemos hoje. E eu acho que essa bandeira ela é muito importante porque ela precisa trazer à tona essa questão de que você só perde os preconceitos se você conhece o que você está falando, né? E muitas, muitas, muitas vezes as pessoas simplesmente não entendem o que elas não conhecem, né? E aí eu trago essa pergunta: quantas pessoas, parte da comunidade LGBTQIAPN+, vocês conhecem? E junto com essa pergunta, não é apenas homens gays e mulheres lésbicas que nós estamos falando, né? Você consegue, no seu círculo de pessoas, nomear uma pessoa que faça parte de cada letrinha, de cada aspecto da comunidade? Porque é muito fácil a gente trabalhar, pensar ali sobre pessoas gays, sobre a comunidade gay, sobre cultura gay, e a gente ignorar o resto da comunidade. Onde estão as pessoas intersexuais? Onde estão as pessoas assexuais? Onde estão as pessoas pansexuais, não binárias? Onde estão as pessoas trans, travestis, transexuais, transgênero? Onde estão as pessoas queer? Onde estão as pessoas bissexuais sendo representadas? No seu trabalho, aonde você está, você questiona o status quo para que nós tenhamos representação dessas pessoas dentro da sua escola? Você conhece os seus alunos? Os seus alunos têm espaço para que eles possam dizer: eu sou uma pessoa intersexual, isso faz parte da minha identidade. Eu sou uma pessoa pansexual, isso faz parte de mim. Eu acho interessante trazer para essa discussão. E por aí vai. E por que que eu trago essa questão de dentro da escola, dos professores, dos alunos? Porque eu tenho muitas experiências dentro da escola que perpassam todas essas questões, né? E eu vou trazer aqui algumas anedotas antes de eu começar a falar de uma forma um pouquinho mais voltada para a sala de aula. Quando eu comecei a descobrir a minha identidade de gênero, eu estava na escola, gente. Meus pais, eles foram os primeiros bullies que eu tive. A primeira opressão que eu sofri foi dentro de casa. Foi ouvir palavras como bicha, viado, e tantas outras que eu acredito que nem vale estar falando aqui, como algo extremamente negativo. Eu tinha essa ideia de que se você é uma pessoa gay, porque na época eu nem tinha conhecimento do que eram pessoas trans, você ia pegar AIDS e morrer. E essa era a realidade que me foi apresentada.
a escola foi o primeiro lugar onde, mesmo com pessoas que praticavam bullying comigo, que tentavam me diminuir por eu ser quem era, eu tive pessoas que me colocaram para cima, me levantaram e disseram: vai, amiga, seja você. Eh, e aí, obviamente, né, isso foi passando a minha vida até eu começar a dar aula numa escola. E enquanto eu estava numa escola, uma vez, numa festa de Halloween, eu fui fantasiada, como todo mundo estava fantasiado. E eu fui fantasiada de bruxa, como muitos alunos, alunas, pais, mães e professores também estavam fantasiados. Mas a reação dos pais nessa escola, ela foi tão terrível que eles ligaram para a escola de forma anônima para dizer que uma pessoa como eu não deveria estar naquele lugar, que eu não deveria estar dentro de uma festa fantasiada como todo mundo estava. Não se identificaram, a escola me chamou para conversar comigo, e disseram que iam me dar suporte, que iriam tentar descobrir o que aconteceu, para saber quem foi a pessoa, porque isso era um crime, era uma questão muito pesada. Depois dessa conversa comigo, a conversa morreu. Nós nunca mais falamos sobre isso. Enfim, eu fui, inclusive, demitida, depois fui recontratada no mesmo dia, e tudo isso com base nessas questões de microagressões que eu sofri por parte dos pais e por parte da diretoria, porque eles não estavam prontos para ter uma pessoa trans no seu corpo de professores. Eu mudei de escola, eu aguentei durante 2 anos, porque eu precisava do emprego, eh, mas a escola me tirou turma quando os alunos entravam no meu Instagram e viam que eu fazia drag. A escola, inclusive, mandou: como você quer continuar trabalhando, bloqueie, torne seu Instagram privado. E eu não tinha a liberdade que professores cis tinham, de conversar com os alunos e ter eles nas redes sociais, de conversar sobre a vida privada. Tinha professor que era casado e falava sobre sua vida, e eu não poderia fazer isso de maneira alguma. Quando eu mudei de escola, durante a pandemia, eu mudei de escola no ano da pandemia, e eu vi que alguns alunos que eram muito bons antes de serem na minha turma, tiveram um rendimento muito baixo no primeiro semestre da pandemia. E eu me questionei o porquê que isso estava acontecendo, né? Obviamente, a pandemia criou muitos problemas, mas eles não eram alunos ruins. Mas por que que as notas deles estavam baixando? Por que que o rendimento deles não estava tão legal? E chegou um momento onde esses alunos vieram conversar comigo e disseram, 2 alunos em específico: professora, eu sou trans e eu queria usar os meus pronomes em sala de aula. Eu tinha um aluno não binário transmasculino e eu tinha uma aluna trans. E essas 2 pessoas pediram para usar os seus pronomes. Um iria utilizar pronomes masculinos e neutros, they, them, he, his, e a outra aluna queria utilizar she, her, hers. E eu disse, claro. E aí esses alunos voltaram a render dentro de sala de aula, voltaram a conversar, enquanto estavam dentro de casa com pais opressivos, pais que, assim como os meus, praticaram bullying com eles, que disseram que provavelmente eram violentos, seja verbal, seja físico, eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas eles se sentiam confortáveis em sala de aula porque eles podiam ser quem eles eram. Era um espaço onde eles se sentiam bem. E estando em casa, né, tendo a aula dentro de casa, no computador e etc., eles já não se sentiam tão confortáveis porque eles estavam no mesmo espaço que os pais, e aquele era um espaço opressivo. Então, por permitir que eles fossem eles mesmos dentro da sala de aula, eu criei um espaço seguro para esses alunos. E aí a gente pensa, nossa, mas a gente precisa fazer tudo isso, a gente precisa encontrar os alunos que são LGBT para poder fazer isso. Não, nós precisamos criar um ambiente seguro para esses alunos, um ambiente que diga, você pode ser você aqui. E para isso, a gente pode usar muitas coisas, né?
E uma das primeiras coisas que eu falo é que a história LGBTQIAPN+, ela é muito rica e ela faz muito parte da nossa vida. Aqui no Brasil, a gente tem o Pajubá, né, que nós utilizamos, era uma língua, um dialeto, digamos assim, utilizada pelas travestis, porque durante a ditadura militar elas foram extremamente reprimidas e elas sofreram muito e elas precisavam se comunicar usando códigos, né, para tomarem um determinado cuidado e não serem presas ou mortas, assassinadas. E nós temos o Pajumá, que hoje faz muito parte do nosso dia a dia e da nossa linguagem. Nós temos, e o Pajubá, ele tem raízes africanas, então é aí onde eu começo a falar, gente, existem interseções aí. Às vezes, a gente está tão preocupado, tão preocupada com, nós não podemos ser racistas dentro da sala de aula, nós precisamos combater o racismo. E às vezes existem alunos e alunas que são pessoas pretas, indígenas, que também são pessoas LGBT. Então não é só sobre combater o racismo, é também sobre combater a homofobia, a transfobia, a lesbofobia, a bifobia, comentários que às vezes são preconceituosos por causa de uma determinada imagem ou por causa de um determinado comentário, né? E, obviamente, que no Brasil nós temos muitas conexões religiosas com a questão das pessoas da LGBT, inclusive questões de colonização, tá? Quando a gente vai estudar, a gente sabe que a colonização, não só no Brasil, como na América Latina, América do Norte, sul da Ásia, as ilhas burguanesas e etc., tudo aquilo, nós tivemos muitas identidades que elas foram demonizadas e elas foram se tornaram pecaminosas, né, por causa dessas conexões religiosas. Então, existe aí também, temos um país altamente católico, altamente protestante, como é que isso se reverbera na sala de aula? E no mundo, quando a gente fala, né, nós temos o ballroom, essas três fotos aqui que eu escolhi, elas são mais internacionais. Ballroom é o momento onde as pessoas LGBT elas querem ter a chance de se sentirem pessoas com poder, pessoas que estão nas revistas, pessoas que modelam roupas, looks. Então elas começam a criar suas próprias roupas, seus próprios looks, começam a colocar dentro de espaços pequenos, salas, colocar material que eles mesmos criaram, música e etc., para fazerem vogue, para fazerem uma passarela, né, um baile com várias categorias e etc. E junto com isso, obviamente, nós temos o African American Vernacular English, que é extremamente importante, que faz parte dessa linguagem, porque ballroom, toda essa cultura que nós temos hoje, essa cultura LGBT, que temos RuPaul's Drag Race, temos Queen of the Universe, temos agora Drag Race Brasil, tudo isso vem também com essa linguagem, né? O work, mama, occur, yes, queen, todas essas gírias, elas vêm desses lugares, né, de pessoas latinas, pessoas pretas que criaram essa linguagem, né? E obviamente nós temos uma diversidade muito grande de identidades que não elas não acabam no LGBTQIAPN+. O mais é porque temos muitas diversidades. Nós temos as hijras da Índia, nós temos povos indígenas das ilhas oceânicas que têm suas próprias identidades, nós temos os indígenas Two-Spirit no Canadá, nós temos a identidade travesti, que ela é latino-americana, especificadamente brasileira, né? Então nós temos muitas identidades diversas que existem no mundo todo e que se a gente quiser fazer um projeto sobre isso, a gente pode, porque nós estamos a gente fala muito de trabalhar com Clio, então conteúdo e language. Imagina o quanto que a gente não pode produzir de language a partir dessas identidades, né? E, obviamente, fashion and culture. Madonna criou o Vogue? Não, o Vogue foi criado no ballroom, lá nos anos 60.
Madonna trouxe para o mainstream. Ela deu espaço para que pessoas pretas que faziam Vogue estivessem ali no seu show dançando, coreografando, mas não veio da Madonna, não. Foram outras pessoas. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Nós temos diversos processos de cultura e fashion e moda que quem está por trás disso são pessoas LGBT. Mas a gente conhece essas pessoas, a gente sabe o nome dessas pessoas, né? Muitas vezes, muitas pessoas não puderam sequer assumir a sua sexualidade, assumir a sua identidade, porque sabiam que iam perder emprego. Então, a nossa história, ela está extremamente conectada a esse tipo de coisa. A abnegação, porque somos corpos abjetos. Nós não somos aceitos. Nós não fazemos parte da sociedade cis heteronormativa. Então, nós precisamos hoje recuperar isso e recuperar a nossa história. E aí eu pergunto, o que que isso significa para a sala de aula? Como que nós podemos trabalhar isso na sala de aula? Nos Estados Unidos, nós temos hoje, não só nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido, acredito que Austrália, Canadá e alguns outros países como Espanha, Alemanha, que nós temos o Drag Queen Story Hour, que é quando drag queens se montam para contarem histórias com livros infantis para as crianças. Não necessariamente são livros que falam apenas sobre diversidade, mas nós estamos ali com essas pessoas apresentando seus livros, falando as histórias, contando da mesma forma que a professora do fundamental da educação infantil está fazendo. É a mesma coisa. São muitas vezes pessoas que têm formação em educação, que têm muito tempo, que já estiveram em sala de aula, etc. E temos tanta coisa que a gente pode trazer para a sala de aula, gente. Nós temos o Dia da Visibilidade LGBT, temos o mês da visibilidade trans, o mês da visibilidade lésbica, da visibilidade gay, e por aí vai, bissexual, etc. Por que nós não trabalhamos isso? Nós trabalhamos, algumas escolas, obviamente, trabalham o mês, né, da consciência negra, que é em novembro, algumas trabalham o Dia da Consciência Negra. Se a gente quer internacionalizar esse tipo de coisa, nós não precisamos fazer esse trabalho apenas em novembro. Nos Estados Unidos e no Canadá, esse mês é fevereiro. Você pode fazer em fevereiro e novembro. Se quiser fazer em outubro também, outubro é muito do Halloween, dessas festas, então eu entendo. Mas nós podemos trazer em mais de um momento. Nós não somos LGBT no mês de junho apenas. Eu não sou travesti só no mês de janeiro, que é o mês da visibilidade trans, né? Eu sou travesti 12 meses no ano. Eu sou LGBT 12 meses no ano. Pessoas pretas são pessoas pretas 12 meses no ano. Então, nós não podemos fazer com que. Nós não podemos deixar que esses momentos aconteçam só ali, naquele mês, naquele dia específico, né? E nós precisamos trazer uma certa variedade de histórias, de experiências, de identidades e de língua. Quando os meus alunos falaram comigo, somos pessoas trans, e aí eles começam a trazer a mesma linguagem que eu uso em sala de aula, a coisa muda, porque aí eles começam a participar de uma maneira que em outros meses eles não participaram. E a linguagem LGBT, assim como a linguagem African American, elas não são apenas gírias que a gente pode trabalhar como um pequeno box ou assim, uma curiosidadezinha aí para vocês. Gente, não dá para a gente fazer isso. A gente precisa trabalhar com essas identidades, lembrando que essa linguagem faz parte da identidade dessas pessoas. Faz parte da forma com a qual elas se relacionam, que elas contam suas histórias. E elas precisam encontrar uma certa relatability dentro e fora dos textbooks. O meu livro que eu estava usando com esses alunos não tinha nada ali que fizesse eles se verem no material, mas eles tinham uma professora que permitiu que eles fossem eles mesmos dentro da sala de aula. E isso permitiu que eles se sentissem confortáveis o suficiente para serem eles mesmos dentro da sala de aula.
E, obviamente, houveram situações onde um aluno se negava a utilizar o pronome, principalmente da aluna trans, e eu tive que parar a aula, e eu tive que me impor. E eu disse: olha, se você for falar com X pessoa, tá ali, ó, isso era no Zoom ainda, tá aí o nome dela e os pronomes. Tem aqui, ó, she, her, hers. Respeite, utilize os pronomes que ela está pedindo, porque ela não está lhe desrespeitando. E nós precisamos demandar que as pessoas respeitem esse tipo de coisa. E às vezes não é pedir com carinho, é demandar. É dizer, você vai fazer. Porque senão as pessoas não nos respeitam o quanto nós precisamos, tá? Aqui vocês podem ver, nós temos uma drag e nós temos uma pessoa LGBT contando uma história, né? E nós podemos trazer vários materiais para esse tipo de realidade, gente. Aqui eu escolhi 6 livros, que são livros infantis ou infanto-juvenis, que a gente pode trabalhar. Nós sempre queremos trabalhar paradidáticos, vamos trabalhar as identidades dos nossos alunos, vamos permitir que eles, obviamente, de forma apropriada, um aluno muito pequenininho precisa entender que existe diversidade de famílias, eles estão aprendendo sobre famílias. Então, às vezes, uma família vai ter 2 mamães ou 2 papais. Quando as crianças começam tipo, a crescer e tipo um menino quer usar rosa ou acha legal dançar balé ou acha bonito sereias e quer se ver daquela forma, quer se fantasiar daquela forma, uma menina quer se fantasiar de Batman, de Superman, quem somos nós para dizer que não, você não pode, isso não é permitido? As crianças estão explorando o mundo. A gente deixa elas explorarem tantas coisas, por que que nós não deixamos que elas explorem também as questões de diversidade, de identidade? Aqui nós temos livros que são de 0 a 3 anos, 3 a 5 anos, 4 a 8 anos e Young Adult. É só a gente saber como selecionar o tipo de material. Ah, não, eu não trabalho com paradidáticos, eu não trabalho com livros, mas às vezes você seleciona um vídeo, uma série, né, para assistir com seu aluno. Nós hoje temos uma diversidade enorme de materiais, desenhos animados, séries, que nós podemos trabalhar. Alice Júnior é um filme brasileiro que foi basicamente escrito com a ajuda dessa atriz, que é, além de travesti, é também nordestina. Olha que incrível essa realidade. E o filme conta uma história super leve, super gostosinha de você assistir e trabalhar com seus alunos sobre a realidade de um adolescente travesti que é aceita pela família, que é bem vista pela família e que está ali enfrentando coisas que adolescentes enfrentam. Steven Universo é uma série que fala sobre relações LGBTQIAPN+, de uma forma belíssima, e ele não está esfregando ali na sua cara nenhum termo como lésbica, gay, ou etc. É só de uma forma que você vai trabalhar diversidade, amor, compreensão, amizade. Nós temos também, para os alunos um pouquinho mais velhos, a gente pode trabalhar com a Lenda de Korra, que é a segunda série do Avatar, que é belíssima, e temos personagens bissexuais. Andy and Meg, que é uma série do Disney Channel, que foi bastante progressista. Se eu não me engano, tinha um casal lésbico na série. AJ and the Queen, que tem RuPaul. Existem algumas partes da série que são mais adultas, mas algumas partes que são mais infantis, que a gente pode trabalhar. É só saber o que selecionar. E Modern Family. Modern Family, gente, é uma série que mudou a forma que o mundo via pessoas LGBTQIAPN+. E a gente tem como trabalhar. Nós temos uma família de homens gays que adotaram uma vietnamita. E essa guria, ela é muito engraçada, ela é muito divertida. Tem um episódio que ela tá tentando entender qual a origem dela e ela tá dizendo, eu sou gay. E os pais estão dizendo, não, você não é gay. E é muito engraçado porque parece que eles estão tentando, mesmo sem tentar, eles são homofóbicos, mas é porque eles estão tentando ensinar que a origem dela é, na verdade, vietnamita. Nós somos gays porque somos casados, eu com seu pai comigo.
É super divertido. E temos várias outras questões que podemos trabalhar. Podemos trabalhar questões sobre migração, podemos trabalhar questões sobre como crianças vão respeitar colegas trans, porque tem personagens trans na série também. Então, tudo isso é muito importante. Para trabalharmos com alunos adolescentes e adultos, nós temos inúmeras séries. Nós temos o documentário Paris is Burning, outro documentário chamado The Death and Life of Marsha P. Johnson, que é uma das precursoras da revolta de Stonewall, uma pessoa extremamente importante, que faz parte da história mesmo, e que foi assassinada. Até hoje não temos resposta do que aconteceu com ela e não sabemos. Né? É um corpo trans, um corpo abjeto que foi largado, que a polícia não sabe. Meu Deus, sumiu, morreu, né? Mas e nós temos também Pose, que é, ai, gente, que série linda. É a primeira série com o maior elenco de pessoas trans, travestis, latinas e pretas na história da televisão. É incrível. Incrível, assistam, assim, de verdade, tem muita coisa que dá para trabalhar, tem muitos temas adultos, então nós não vamos trabalhar esse tipo de série com crianças, mas podemos trabalhar com adultos. Paris is Burning vai trabalhar a questão do ballroom, se vocês quiserem conhecer mais, é extremamente importante. Drag Race, às vezes, tem vários momentos da série que são super family friendly, ou que estão contando as histórias de situações que aconteceram e opressões familiares. Então, nós temos aí uma gama de possibilidades para trabalharmos com essas questões. Ah, mas eu quero uma historinha. Às vezes você está trabalhando também algo mais tenso, mais difícil, uma história que seja legal, mas que trabalhe um tema pesado. Nós temos It's a Sin, que fala sobre a pandemia de AIDS e como que isso foi tratado pelo governo no Reino Unido. E se você quer uma coisa fofinha, bonitinha, com uma história que diz assim, ai, pessoas LGBT podem ser felizes sim, e temos muito amor para dar. A gente tem hoje, além de Alice Júnior, além de Steven Universo, além de Andy and Mac, nós temos aqui Heartstopper, que está no topo da Netflix, né, ganhando prêmios e etc. E nós temos uma série que mostra essa realidade dessas pessoas. Ah, mas eu não assisto série, eu não assisto filme, não gosto muito, mas eu assisto YouTube. Nós temos aqui James Somerton, que é uma pessoa que fala muito bem, extremamente eloquente. Khadija Imbo, ele é um homem gay. Khadija Imbo, que é uma pessoa queer, preta, com tipo ótimas visões assim de filosofia e de questões de interseccionalidade. Belíssimo, gente, belíssimo o canal dela. E mais uma vez, nós todos os vídeos dela, ela vai falar sobre questões de gênero e de identidade, mas quando falamos sobre essas questões, gênero, nós não incluímos apenas pessoas trans, porque quem são as pessoas trans que estamos falando? São mulheres trans brancas? São travestis pretas? Qual lugar que essas pessoas ocupam, né? É, ela vai falar sobre feminismo radical e quais são os problemas do que hoje nós chamamos as TERFs, que são feministas radicais trans excludentes, né? As pessoas trans estão tendo acesso negado a hospitais hoje, gente. Nós estamos perdendo alguns direitos. Teve um casal lésbico na Itália que perdeu o direito das duas mães serem consideradas mães legalmente, porque uma política disse que não, só a mãe biológica é mãe, o seu nome vai ser removido da certidão. E aí, o que que a gente faz? A gente precisa educar os nossos alunos para entender que nós somos pessoas normais como qualquer pessoa, nós não somos monstros, nós não somos um bicho de sete cabeças e que é muito difícil ser entendido, não é. Uma outra dica, não usem esse filme. Esse filme, ele romantiza demais o sofrimento da pessoa trans. E essa é uma problemática, tá? Quando nós falamos de pessoas trans, muitas vezes nós temos uma visão cisnormativa dos nossos corpos que nos veem como objeto de pesquisa e não como sujeitas da nossa própria história. O que que isso significa? Isso significa que muitas vezes as pessoas não conseguem nos enxergar como pessoas que têm uma questão triste, uma questão de dificuldade, mas que podemos ser felizes e que podemos ter uma vida
incrível, com sonhos, que podemos realizar coisas. Esse filme, ele romantiza muito essa parte triste, depressiva, não acho muito legal. Conversem com pessoas trans. Se você quer trabalhar. Esse filme me emocionou demais, ele é incrível. Acho que pode ser um pontapé para a discussão. Traga uma pessoa trans para discutir com os seus alunos adultos, para ter uma roda de conversa. Gente, um debate em inglês é incrível. Podemos fazer isso na sala de aula. É super fácil da gente trabalhar esse tipo de coisa. Nós não podemos dar espaço para opiniões preconceituosas. Então, não dá para você fazer um debate dizendo pessoas trans podem usar o banheiro com o qual se identificam, porque aí vai ter um monte de aluno dizendo que não, né? E se tem uma pessoa trans dentro da sala de aula, e aí, como é que a gente faz? Como é que a gente discute? Nós precisamos fazer com que os debates eles sejam diversos, mas que eles não permitam opiniões preconceituosas, porque opiniões preconceituosas não são opiniões, são crimes, tá? Lembrem-se disso. Nós existimos, nossos corpos têm direitos. Independente do que você acha ou deixou de achar, nossos corpos têm direitos. Nós somos seres humanos e merecemos ser tratadas como tal. Outras pessoas que você pode trabalhar em momentos históricos, a parada do orgulho LGBTQIA+, a maior acontece aqui em São Paulo, do mundo. É São Paulo. Nós temos hoje a história do Stonewall Riot, e nós temos a versão brasileira do Stonewall Riot, que foi protagonizado por mulheres lésbicas, tá? É muito importante. Temos a epidemia de AIDS, que precisamos falar, que precisamos fazer com que as pessoas discutam, que entendam que o problema aconteceu por causa do governo, que deixou pessoas LGBTQIA+, morrerem, que negaram a existência dessa doença, que disseram que era o câncer gay. Então, nós precisamos fazer com que essas pessoas assumam a responsabilidade do que fizeram, né? Mas temos também muitos momentos felizes, como a igualdade de casamento, onde todos podem se casar e todos têm os mesmos direitos perante a lei. E, obviamente, hoje nós temos a DragCon, que são essas cons voltadas para o público drag, para que as pessoas vão lá e, tipo, vejam as drags, tirem fotos, tem performance, tem catwalk, tem runway, tem moda, tem música, tem tudo. E é como uma con qualquer, só que voltada para esse grupo de pessoas. Outras personalidades aqui tem vários aqui, mas eu vou falar mesmo dessas duas pessoas. A Locke, tá? Eu acho que é uma philosophy muito incrível, a Locke Menon, tá? Que philosophy? Tem vídeos no YouTube de entrevistas, de histórias, e tem uma visão sobre masculinidade e gênero, que é uma das coisas mais lindas que existe no mundo. E aqui no Brasil nós temos a Linda Quebrada, que está no nosso imaginário social, participou do BBB, que tem ali uma história de vida, que está tatuado ela no meio da testa para que as pessoas consigam entender que ela é ela, né? É uma travesti, é uma identidade feminina. A gente consegue trabalhar muita coisa. E claro, temos outras pessoas. Uma outra pessoa que eu vou falar que é muito importante, Madame Satã, também brasileira, Angélica Ross, atriz preta trans dos Estados Unidos, e Silvia Rivera, uma pessoa não binária latina que esteve nos Estados Unidos e que participou de Stonewall, tá? Da revolta de Stonewall. E agora eu deixo para os coordenadores, os diretores, as pessoas que estão em posição de poder, algumas perguntas. Vocês conhecem seus professores? Ótimo. Quantos deles se identificam como pessoas LGBTQIAPN+. Né? Quais são as letrinhas? Você tem uma professora travesti na sua escola? Você tem uma pessoa sexual que pode falar sobre essas experiências, que podem, inclusive, falar contra o bullying contra outros indivíduos que sejam pessoas da comunidade? Você dá suporte, apoio, ajuda, cuidado a essas pessoas? Ah, eu tenho uma professora trans, mas os pais estão sendo. Nossa, tá muito difícil. Aí você demite a professora, você não educa os pais.
nós sempre falamos, ai, ensinar criança significa educar os pais. Aí quando entra uma pessoa LGBT, nossa, mas os pais não estão gostando. Ai, mas a gente fez um projeto com pessoas LGBT, os pais detestaram. Aí a gente acha que as crianças precisam entender. Ai, mas é porque é o dinheiro. Ai, mas é porque. Ai. Aí a gente sempre encontra um motivo para não falar sobre essas questões. Gente, desculpa, vocês estão errados. Vocês estão minando esses corpos, vocês estão dizendo que esses corpos, eles não são aceitos e você não está pronta para aceitar e para fazer que essa discussão seja real com outras pessoas, para educar outras pessoas. Nós somos educadores e educadoras, a gente tem que fazer o trabalho difícil. Quantos clubes, atividades, eventos são planejados para e com o auxílio de estudantes e alunos LGBT? Ai, meus professores LGBT gostam muito de Marvel. Gente, Marvel não é uma questão de identidade. Ah, gosta de musical, não é uma questão de identidade. Eu não sei que vocês estejam trabalhando com um musical como Rent, que vai falar sobre a epidemia de AIDS. A gente precisa entender que não dá para a gente esconder ou deixar nas entrelinhas todas essas questões relacionadas a gênero e identidade. Essas pessoas precisam ter o espaço para fazer um clube que vai falar sobre a revolta de Stonewall, que vai falar sobre o Dia do Orgulho, que vai falar sobre Heartstopper, enquanto um espaço seguro para que os alunos entrem e falem sobre essa questão. Os professores na sala de aula podem auxiliar, discutir e dar suporte a alunos LGBTQIAPN+, porque eu tive uma aluna que entrou na sala de aula chorando, sem querer participar da aula, porque os pais descobriram que ela era bissexual. Aí ela veio conversar comigo, eu trouxe a questão para a coordenação, e disseram, ai, a gente não pode fazer nada, inclusive você não devia ter se metido. Mas a aluna se sentia confortável na minha sala de aula para conversar comigo, professora, isso aconteceu, o que é que eu faço? Ai, meu Deus. E aí eu não vou dar um conselho para ela? Eu não vou ajudar ela? Eu tenho que ficar calada e dizer, poxa, não sei o que fazer. Eu sei, eu passei por situações parecidas. Eu posso ser ali uma pessoa que vai orientar ela. Se você diz para os seus professores não falem sobre essas questões, vocês estão, tipo, dizendo que está errado você ser uma pessoa LGBT, que está errado para essa aluna dizer, tipo, caralho, meus pais estão sendo opressores, meus pais não estão sendo legais. A gente vai conseguir mudar os pais ali naquele momento? Talvez não. Mas é importante que nós permitamos, que a gente permita para aquela aluna, para aquele aluno, que aquele lugar é seguro. Então você pode me contar, aconteceu alguma coisa? Me conta, tá tudo bem, eu vou te dar um suporte. Naquele dia eu precisei desse suporte, de conversar com essa aluna. Depois que a gente teve uma conversa, ela voltou super feliz e a segunda parte da aula ela participou. Às vezes a gente só precisa desabafar. E outra coisa, alunos LGBTQIAPN+, são encorajados a fazer parte ativa das atividades escolares? E aí eu não estou falando de fazer parte, e qualquer aluno pode vir participar do clube. Não. É você, por exemplo, nós vamos ter um clube focado nesse tema, nessa série, isso aqui. Nós queremos alunos que se sintam confortáveis para mediar, queremos alunos que se sintam confortáveis para decorar, não é trabalhar, fazer o trabalho da escola, mas é estar ali, porque muitas vezes você, diretora, coordenadora, você pode ser uma pessoa cis, uma pessoa heterossexual que quer fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? E aí, às vezes você precisa de uma pessoa que saiba mais do que você, que tenha experiência de vida para falar sobre essas questões. E eu acredito que se você consegue ver a humanidade por trás dessas perguntas e ver que tratar essas questões dando a voz a essas pessoas, tipo, são pessoas LGBT que precisam ser reconhecidas como tal, porque isso perpassa suas identidades, incrível. Um último conselho, esse é o fim da minha apresentação, mas um último conselho: se seus professores LGBT não se sentem confortáveis, é uma coisa, mas não neguem a eles a possibilidade
de serem pessoas LGBTQIAP+, dentro da escola. É sobre isso que estou falando. Se as pessoas sentem, porque eu sempre tinha muitas ideias e sempre quis muito falar sobre a minha identidade, quis muito falar sobre shows, filmes, séries, e não me deixaram. Quando tinha um aluno ou uma aluna com muita dificuldade, sofrendo bullying, etc., e eu me colocava contra, eu saía como errada. Eu saía como você está se metendo demais na vida dos alunos. É sobre isso que a gente precisa falar e fazer. A escola é um lugar seguro? Ótimo. Então vamos tornar essa escola um lugar seguro, para que alunos possam chegar na escola e não vamos envolver os pais, porque tudo bem, não dá. Os pais são preconceituosos, mas essa criança precisa se sentir segura, né? Eu tive uma escola que chamou meus pais para dizer: olha, isso está acontecendo. Eu apanhei, eu fiquei de castigo, eu sofri violência física, verbal. É muito difícil, gente, tratar essas questões dentro da escola e entender que nós somos, às vezes, um lugar que essas pessoas não encontram em nenhum outro. E que ali, durante aquelas 2, 3, 4, 8 horas que as crianças estão dentro da sala de aula, crianças e adolescentes, e às vezes até adultos, é um momento onde falar sobre essas questões vai ajudar na parte pedagógica e vai ajudar no emocional. Isso é muito importante. Só para finalizar, pensem, eu tenho uma turma de alunos que são gamers e que eles adoram videogame. E aí a gente se esforça para trazer o tema videogame para a sala de aula, para colocar trilha sonora de videogames na sala de aula, para trazer, em qual videogame você gosta? Fala um pouquinho, tararã. Mas quando temos pessoas LGBT na sala de aula, nós comumente ignoramos esses corpos e ignoramos essas experiências. Por quê? Essa é a minha pergunta para vocês. Agradeço muito o Conselho Britânico pela oportunidade de estar aqui na ELT Week falando sobre esse tema. E é isso. Muito obrigada. Bye, bye. Nico, muito obrigado pela sua intervenção. Acho bem necessária essa conversa que você provocou. O pessoal no chat está concordando com você. É um tema muito importante, muito relevante. Temos muitos comentários aqui no chat. Por exemplo, vamos ver o primeiro. A Nilceia Bueno de Oliveira. Quando você perguntou se tem pessoas LGBT dentro das escolas que os professores trabalham, ela respondeu: sim, procuramos deixar os alunos num ambiente confortável quanto à identidade deles. Ela falou: os alunos dela se sentem tranquilos para falar da sexualidade. Isso é muito importante. E, talvez, como você mencionava, talvez isso não era tão comum anos atrás. É, a Rosângela Pereira Tavares, ela falou: trabalho com a EJA, tem alguns estudantes trans também, excelente. A Cristiane, eu entendo que para combater a retórica anti-trans é necessário muita conversa com as crianças para que tenham conhecimento e entendam que respeito é fundamental e inegociável. Vemos também, por exemplo, o Lucas Belo. O que me faz evoluir mais ainda como ser humano foi o intercâmbio. Quando estive na Irlanda, cheguei a trabalhar na The George. Foi uma experiência muito legal. O que você acha disso? Esse intercâmbio que ele fez, por exemplo, na Irlanda, ele fez com que ele tivesse, o Lucas, fez com que ele tivesse esse contato com pessoas distintas ao círculo que talvez ele já tinha aqui no Brasil. O que você acha, Anico? Honestamente falando, eu fiquei muito tocada pelos comentários, muito feliz, com a recepção. E eu acho que a gente precisa realmente sair da nossa zona de conforto. Eu só entendi sobre a minha identidade, eu só entendi sobre as identidades dos meus amigos, amigas, amigues, porque eu estava tendo contato com essas pessoas. Eu estava próxima delas, eu estava perguntando, eu estava aprendendo. Eu sou uma pessoa branca, eu só aprendi como ser antirracista porque eu estava em espaços antirracistas. Eu estava ali me educando, aprendendo, convivendo com pessoas que tinham experiências específicas de pessoas indígenas, de pessoas pretas, de pessoas
pardas, e no fim das contas, gente, é sobre isso. A gente tem que sair da nossa zona de conforto e a gente tem que dizer, as coisas não estão certas. Esses corpos, eles precisam de direitos. Qual o meu papel para ajudar essas pessoas? Então é muito incrível que a gente esteja tendo espaço para essas discussões, porque no fim das contas a gente precisa dar espaço para que essas discussões aconteçam. Excelente. Perfeito. Temos também uma pergunta do Vanderlei Curino. Ele pergunta, Anico, onde você acha que atualmente está a maior resistência para incorporar a temática da identidade de gênero e orientação sexual? Alunos, escola, responsáveis, o que você acha? Eu vou dizer que eu acho que tudo isso faz parte, tá? Tudo isso tem uma resistência. No entanto, eu acredito do fundo do coração que essa resistência vem muitas vezes do medo que a escola tem de perder aluno, de perder pai. Mas aí eu questiono vocês. Todo mundo que está aqui no chat, se você tem uma situação racista na sua escola, se você tem uma situação sexista na sua escola, você vai ficar com medo de perder esse aluno, esse pai, essa pessoa que foi racista, que foi sexista, essa pessoa que foi xenofóbica, essa pessoa. Não, você não vai ter medo, você não quer que essa pessoa esteja ali. Então, por que que quando a gente vai tratar as questões de gênero, a gente tem tanto medo de trazer essas questões, de fazer essas perguntas, de trabalhar essas especificidades? Eu acredito que isso vem da cultura da escola. Né? Se estamos falando dentro do ambiente escolar, isso vem da cultura da escola. A escola tem que estar pronta, sim, para peitar essas pessoas que estão dizendo: ah, não, não é lugar de travesti, tá dentro da escola. É sim, porque em algum momento da minha vida eu fui aluna. Eu fui travesti aluna e agora eu sou travesti professora. Eu mereço estar aqui nesse espaço. Esse espaço também é meu. Perfeito. Muito obrigado. Temos comentários muito positivos também para você. Ivana Brasil ela disse super necessária essa fala, muito obrigada. Mônica Chalab, parece importante, muito incrível. Marina Solão, uma fala necessária, obrigada demais. Maria do Carmo, que fala potente, eu estou emocionada que cada vez mais possamos abrir espaços de diálogo e conexões. Comentários muito legais. E temos o pessoal do Tocantins, Bahia, São Paulo. É, Wagner Bastos disse: a aceitação, o acolhimento e o respeito precisa acontecer no grupo e a escola deve apoiar isso sempre. Que vai mais ou menos em linha com o que você estava falando, certo, Anitta? Sem o apoio da escola, não, não Não temos tem. muito o que fazer. Sim, eu vi um comentário também, uma pergunta de uma pessoa que eu acho que é bastante importante. Eu vou trazer isso aqui, que Por foi como favor. podemos trazer essa discussão primeiro para o corpo docente em um formato sem clichês e preconceitos. Gente, a gente só consegue fazer isso nos educando. E quem é que pode nos educar sobre questões raciais? Pessoas racializadas. Então, quem pode nos educar sobre questões de identidade de gênero? Pessoas com questões de identidade de gênero que perpassam suas vidas. Então, com tudo isso que vocês estão falando, com toda essa. Gente, eu fico muito feliz com a recepção de vocês. Eu estava muito nervosa sobre essa fala. Então, se vocês são tão receptivos com todas essas questões aqui na ELT Week, dentro da escola precisam ser receptivos também. Então, quando a gente vai falar sobre educação inclusiva, a gente chama uma pessoa que trabalha com educação inclusiva, uma pessoa que é expert na área para fazer um treinamento, para orientar. Então, se a gente está falando de questões de gênero, identidade, etc., a gente vai trazer pessoas trans, travestis, travestigêneros, bissexuais, assexuais, pansexuais, não binárias para tratar sobre essas questões. Não tem ninguém melhor do que uma pessoa não binária para falar sobre como é a utilização correta de neutralidade de gênero na fala. Como que a gente vai conseguir neutralizar? Nem tudo é sobre o artigo neutro, né? Sobre elo, ele, dile. Às vezes é sobre a gente conseguir neutralizar gêneros sem colocar desinência de feminino ou masculino para que possamos sair desse binarismo. Então, é pensar sempre, se vocês são tão abertos e estão abertos a essas questões, o corpo de professores vai estar aberto também. É uma questão de educação, é uma formação continuada. Tragam essas pessoas para dentro da escola. Perfeito. Eu acho que você utilizou um termo bem chave, formação continuada. Não é isso que precisamos enquanto professores, formação continuada.
Acho que esse é o objetivo principal da IoT Week, era trazer essa ideia, formação continuada para professores de inglês, englobando todos os temas, não só, talvez não só técnicas de ensino de gramática, mas também inclusão em diversidade, certo? Então, Anico, muitíssimo obrigado mais uma vez, em nome do pessoal que está assistindo aqui no chat, que está muito feliz. E muito obrigado em nome do British Council, do Conselho Britânico. Você é muito bem-vinda toda vez que quiser voltar. A gente está sempre por aqui. E antes de encerrar, eu queria só lembrar vocês que às 17 horas vamos ter mais uma sessão ao vivo. Ela chama Nonviolent Communication, Positive Discipline and Motivation. Are all of them connected? É, a gente vai assistir essa sessão em inglês no canal do British Council in Americas e com tradução simultânea em português no canal British Council Brasil. Então, Anico, muitíssimo obrigado e a gente se revê às 17 horas. Tchauzinho, gente. Posso falar só uma última coisa? Claro, por favor. Eu quero deixar só uma questão que me trouxe essa semana. As pessoas são sempre prontas para descumprir leis no que tange não falar sobre racismo e identidade dentro de sala de aula. E aí muitas vezes me perguntam, ai, como que eu posso fazer isso? Gente, são corpos, são pessoas que estamos sofrendo preconceito e que estamos sendo renegadas e estamos tendo nossos direitos perdidos. Nós precisamos estar prontos para descumprir leis, para incluir essas pessoas e fazer com que as pessoas entendam que os nossos corpos, eles são reais, eles existem e eles merecem respeito. É isso que eu deixo para vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.